Estamos de volta com o hashtag CBN Floripa, agora 11 horas e 21 minutos. Será que a gente tem aquela vinheta de saúde? Tem? Então bota a rodar. Hashtag Viva Bem. Viva Bem no ar para falar sobre cuidados, prevenção, tratamento ao câncer de intestino. Já fiz uma grande apresentação aqui dizendo por que a gente escolheu trazer esse assunto hoje aqui no hashtag CBN Floripa, né? Muitos famosos, e aí quando alguém que é famoso, que tem algum destaque nacional, acaba sendo diagnosticado com essa doença, muitas pessoas começam a se perguntar, ainda mais quando são pessoas mais jovens. O último caso recente que veio a público dizer que vai iniciar um tratamento contra um câncer de intestino é a cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil. Preta Gil, que teve um diagnóstico positivo recentemente, então, e já disse que o quanto antes deve começar esse tratamento. No caso dela, ela disse que foi na parte final, né? Na parte final do intestino. Então, nós convidamos o cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, o Dr. Danton Correia, para estar aqui com a gente e esclarecer algumas dúvidas em relação a esse assunto. Então, mais uma vez, convido você, nosso ouvinte, a participar desse bate-papo. Já tem perguntas aqui no nosso WhatsApp que eu vou passar para o Dr. Danton, mas você também pode mandar. Anota o número aí, 489-9181-3800. Seja muito bem-vindo, Dr. Danton. Que bom te receber por aqui, poder tirar as dúvidas da nossa audiência. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Já começo lhe perguntando, cada vez pessoas mais jovens estão recebendo esse diagnóstico. Nós estamos falando de um diagnóstico que ele acontece de uma forma, está mais acessível para as pessoas, ou as pessoas talvez estão mais atentas a este tipo de doença, ou por que estamos neste momento? São as duas coisas, na realidade, né? Uma das explicações é essa, que as pessoas têm uma consciência maior de que essa doença pode estar presente e buscam meios de diagnosticar a doença de forma mais precoce, e também porque a incidência da doença realmente aumentou em população mais jovem. Por quê? Nesse segundo caso em especial, né? Isso não é bem compreendido, né? Teve um estudo que investigou isso aí mais recentemente, que foi publicado num periódico médico aí do grupo Nature, que é um periódico muito prestigioso, né? Pelos pesquisadores da Harvard. E eles acham que intuitivamente a gente já sabia, né? Que são essas mudanças de hábito de vida que as pessoas vêm tendo. Então, talvez agora em tempos modernos as pessoas bebam um pouco mais, fumem um pouco mais, tenham um estilo de vida mais sedentário, né? Mas principalmente comam alimentos mais industrializados, né? Nesse estudo específico, eles ressaltam muito a mudança do tipo de flora que tem no intestino da pessoa, né? O tipo de bactéria que está lá, e que essa mudança de flora que veio acontecendo nas últimas décadas parece estar relacionado a esse aumento de câncer do intestino. Já tem pergunta aqui que vai muito nessa linha aí. Não tem o nome do ouvinte, mas vai entender que é ele, então agradecer pela presença aqui com a gente. Bom dia, gostaria que fizesse... São duas perguntas, viu, pro doutor. É verdade que quem tomou em algum momento da vida remédio para emagrecer pode desencadear câncer de intestino, como o da Simone e da Preta Gil? E aí, já na sequência, quais são os sintomas, né? Para saber que algo não está correto. Não, que eu tenha conhecimento, não existe nenhuma relação entre remédio para emagrecer e câncer de intestino, né? Tem, sim, medicações que infelizmente hoje são usadas de forma indiscriminada, né? Também com intuito de estética, embora que tratamento de obesidade não é um tratamento estético, né? É um tratamento que muitas vezes pode ser visto como um tratamento estético, mas não é, né? É uma doença que tem que ser tratada realmente por questões médicas mesmo, não só por questão de vaidade. Mas esse uso de hormônios, né, em atletas de academia que buscam, né, uma composição corporal melhor e por um lado voltado para a vaidade, né? Então o uso de esteroides anabolizantes pode estar relacionado, sim, principalmente câncer de fígado, outros tipos de câncer não tão relacionado a câncer de intestino, mas pode ter uma relação, né? Todo hormônio exógeno que
que é ingerido por um tempo prolongado, ele pode ter um efeito deletério, sim, estimular tecidos que respondem a esse hormônio. Isso está associado a uma série de tumores, né? Como tem várias perguntas chegando, eu já vou passando aqui, tá? Vou recebendo e vou repassando. O Leandro quer saber se tem alguma relação consumo de embutidos ao aparecimento desse tipo de doença. Claro que aqui a gente deve estar falando numa grande quantidade, um hábito de vida, né, doutor? Sim, o câncer do tubo digestivo em geral, né, ele é associado à ingestão excessiva de embutidos, né, o estômago também, né, e no intestino da mesma forma. Os estudos populacionais que investigam, né, fatores de dieta relacionados a câncer do intestino, eles, na sua maioria, eles identificam a carne vermelha como estando relacionado, né, a ingesta excessiva de carne vermelha como estando relacionada ao câncer do intestino. Tem uma falha metodológica nesses estudos, porque justamente, né, a pergunta que foi feita é se uma carne que não é processada, ela teria o mesmo efeito deletério de uma carne processada, né? E nos estudos não é feita essa distinção. Tanto as carnes processadas, os embutidos, eles são colocados no mesmo grupo de quem ingere carne vermelha. É a proteína de origem animal. Proteína de origem animal. Então, tem uma parcela até cada vez mais crescente de médicos que acreditam que se a pessoa come uma carne de boa qualidade, né, de um boi criado em pasto, em pecuária extensiva, né, que ele se alimenta de grama e não de ração, e que essa carne pode sim ser uma carne saudável. Agora, não é o que os estudos falam, né? Mas os estudos têm esse viés, né? Agora, qual é o consumo saudável de carne vermelha por semana? Vamos lá, quantas vezes por semana daria para consumir a carne vermelha de uma forma saudável? Então, até 3 vezes por semana, né? Não chegando a mais... Em uma refeição? Um almoço, por exemplo? 3 almoços? Isso. Né, em torno de 500 a 600 gramas de carne por semana é o que se fala, né? Agora, isso é um número arbitrário, né? Não tem como a gente ter certeza, né? Eu, pessoalmente, eu como mais que isso, né? Apesar de eu ter consciência... Eu acho que eu também como um pouco mais que isso. Né? Porque está na nossa rotina, né? Acaba estando no nosso consumo. Eu acho que quem não tem, assim, um hábito de dieta vegetariana, assim, que a pessoa não consome carne, por uma série de motivos, entre eles a saúde, mas também questões religiosas, né? Relacionados assim a não colocar sofrimento em cima dos animais, né? Quem não faz isso é difícil comer essa quantidade. Né? Acho que dá tempo da gente fazer rapidinho mais uma pergunta antes do repórter CBN. Esse ouvinte preferiu não se identificar. Ele quer saber o seguinte: a pessoa que não consegue segurar quando tem uma necessidade de evacuar, pode ser um indicativo? Porque a gente sabe que o intestino muito trancado pode ser um indicativo, mas quando não consegue segurar, também é, doutor? O que a gente poderia dizer? Se ele segura muito tempo as fezes... Eu acho que alguém que não consegue segurar, talvez, né? Tem uma necessidade e não consegue segurar. Não, eu acho que é o oposto, como você falou. Aí sim. Mas aqui poderia ser talvez uma outra doença, uma outra situação, então. Aí sim. Tá bom. Tem várias perguntas chegando por aqui, a gente vai trazendo, repassando para o doutor ao longo do programa, porque ele vai continuar aqui com a gente, né, doutor Danton? Então, deixa eu chamar aqui o repórter CBN, você pode continuar participando desse bate-papo, porque cada vez mais a gente vê pessoas conhecidas, pessoas próximas a gente, não só famosos, recebendo esse diagnóstico, né, para câncer de intestino. Vamos saber a diferença de quando um câncer aparece em locais diferentes do intestino. Qual que é a diferença de uma doença para outra? Será que tem diferença nesse tratamento? Continue com a gente que daqui a pouco tem essa resposta para você. Agora, 11h30 da manhã, vem repórter CBN e já a gente está de volta. 11h36, vamos retomar nosso bate-papo aqui falando sobre prevenção, tratamento ao câncer de intestino. Estamos recebendo hoje o cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, Dr. Danton Correia. E os nossos ouvintes estão mandando aqui para a gente algumas dúvidas que eu já estou repassando aqui para o doutor. Vamos lá então. A Ana Maria pergunta o seguinte: gostaria de saber se a videocolonoscopia pode ajudar na prevenção e tratamento, diz ela, ou não tem esse alcance? Acho que é mais no diagnóstico, né, doutor? Por favor. E eu já vou acrescentar, com que idade as pessoas já deveriam colocar esse exame na rotina? Bom dia, Ana. Sim, a colonoscopia ela é um exame que ele serve tanto para prevenção quanto para diagnóstico, né? O grande parte dos países
ocidentais já adotou a idade de 45 anos como a idade inicial para a realização da primeira colonoscopia. Aqui no Brasil, a nossa recomendação ainda é de 50 anos pelas sociedades, né? Mas eu pessoalmente, para meus pacientes, eu recomendo que comece a fazer com 45 anos, justamente por esse aumento, né, da incidência dessa doença numa população mais jovem que a gente tem visto. Quando a gente faz a colonoscopia como uma prevenção, o paciente não está sentindo nada. As pessoas, muitos pacientes me perguntam assim, mas eu não sinto nada, eu preciso fazer? Sim, é nesse caso que ela serve como prevenção, né? Então, como que ela previne o câncer de intestino? O câncer de intestino, ele surge, na imensa maioria, inicialmente num pólipo que ele é benigno quando ele surge. Esse pólipo, com o passar do tempo, ele vai aumentando de tamanho, vai sofrendo transformações e ele vira num câncer. Se a gente pega esse pólipo na fase onde ele ainda não transformou, na própria colonoscopia a gente já remove o pólipo. Ele é indolor, não tem como o paciente sentir que tem algo. Não sente nada. Quando a pessoa começa a sentir que daí, então, aí seria a colonoscopia para diagnóstico de uma doença, eu já estou com sintoma, eu estou com sangramento digestivo, meu intestino passou a funcionar diferente, mudou o calibre das minhas fezes, eu estou perdendo peso sem explicação, e eu vou lá e faço uma colonoscopia para investigar se é um câncer de intestino. Quando eu descubro esse câncer, normalmente ele já está numa fase mais avançada, quando o paciente apresenta esses sintomas. Então, o ideal é que faça sem estar sentindo nada mesmo. Em caso hereditário, que já tem algum caso de câncer de intestino na família, essa idade reduz de 45 anos para menos disso? Reduz. A colonoscopia ela deve ser feita 10 anos antes do caso mais jovem da família, né? Até interessante assim, a gente comentar isso, né? 15% dos cânceres de intestino eles têm origem hereditária, né? As pessoas confundem muito o termo genético com hereditário. Genético todos eles são alterações genéticas nas células que fazem ela se transformar numa célula cancerígena. O câncer hereditário é quando a gente herda essas alterações genéticas dos nossos parentes, né? No caso do pai e da mãe. Então, quando a gente tem mais que 3 casos na família, né? Sendo que um é parente de primeiro grau um do outro, e não houve pulo de geração, e principalmente se um desses casos tem uma idade inferior a 40 anos de idade, isso é fortemente sugestivo que o câncer tem uma origem hereditária. Então, por que é importante a gente identificar isso? Tanto por isso, como você falou, a gente começa as colonoscopias numa idade mais precoce, quanto a gente pode fazer testes genéticos que identifiquem essa mutação que a pessoa herdou, e já desde uma idade bem precoce a gente saber se aquela criança ali que é filha ou do pai e da mãe que se suspeita que tem esse câncer coloretal hereditário, se ela está sob risco de desenvolver a doença também. A gente pode testar a criança, saber, ou o adolescente, né? Normalmente a gente deixa mais para a adolescência para fazer o teste, a gente dificilmente testa a criança. É mais quando vai entrando para a idade adulta. E se identificando a mutação, pode-se tomar medidas preventivas, né? Uma das formas da doença, que é a polipose familiar, né? A gente pode, inclusive, fazer uma cirurgia que previne o câncer, né? A gente remove todo o intestino grosso e antes que esses pólipos venham a se transformar. Tem como a pessoa conviver sem uma parte do intestino? Sim, com certeza. Né? O intestino, quando a gente tira grandes extensões do intestino, a pessoa pode ficar com o que a gente chama de intestino curto, né? Aquela extensão do intestino não é suficiente para absorver os nutrientes, mas isso aí precisa de um pedaço de intestino considerável, aí, mais da metade, né? Para que isso aí venha a acontecer. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte, do Rafael. Existe aumento de risco de incidência de câncer de intestino em quem fez cirurgia bariátrica? Existe alguma relação, doutor? Você conhece, né, alguma relação? É uma pergunta bastante pertinente, né? Tem vários estudos na literatura que investigaram isso, né? Alguns mostraram uma relação positiva e outros não conseguiram mostrar essa relação. Então, é um tópico controverso. O que eu posso dizer, né? A obesidade, por si só, ela é uma doença que predispõe a vários tipos de câncer. Então, na mulher, câncer de endométrio, câncer de mama. E no próprio tubo digestivo, que são as doenças que eu trato, a obesidade também está associada a um aumento de incidência tanto de câncer de estômago como de cólon. Então, a pessoa fazer uma cirurgia bariátrica, e ela vindo para um peso normal, ela até seria um fator preventivo e não um agravante, né? Um agravante. Por outro lado, né, como o trânsito intestinal ele se modifica um pouco, a concentração de sais biliares
ela aumenta nas fezes, esses sais biliares podem ser um fator irritativo para a mucosa do intestino, nessa parte mais final do intestino, e isso sim está associado ao aumento da incidência. Mas, em resumo, o que eu posso dizer? Não se sabe isso, né? Eu acredito que a evidência está mais para não do que para sim. Para a gente finalizar esse bate-papo, quais são as principais dicas de prevenção? As dicas de prevenção, então, a primeira seria, sim, né, ter hábitos de vida saudáveis, a pessoa ingerir uma quantidade adequada de fibras e tomar água todo dia, o intestino que funciona melhor, ele tem uma probabilidade menor de desenvolver esse tipo de problema, né? Então, o ideal é que a gente evacue, sim, todo dia, fezes bem formadas, né, fezes pastosas, que a gente não faça força para evacuar, que aquilo venha de uma forma natural. Não ficar segurando, eu tenho vontade de ir no banheiro, vá no banheiro, né? Eu me lembro na época, quando eu era residente, não tinha tempo e eu sentia vontade. Pela correria. Não conseguia ir, então isso é uma coisa que a gente não deve fazer, né? Sentir vontade, isso faz com que o intestino da gente vá ficando preguiçoso, então é ideal que a gente tenha vontade, vá, principalmente quando a gente toma café da manhã, em seguida a gente tem um reflexo que chama gastropólico, que dá vontade de a gente ir no banheiro, essa é a hora ideal de ir. Sim, ingerir as fibras, não só porque elas produzem esse trânsito intestinal adequado, né, fazendo com que a gente consiga evacuar todo dia, mas também porque a fermentação dessas fibras no intestino produz uma substância anti-inflamatória que se chama butirato, que também ela impede a formação de tumores. E a prática de exercícios físicos, né, também ela previne. E já uma prevenção, como a gente vinha falando, seria a realização periódica de colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Esse exame ele deve ser repetido, se normal, a cada 5 anos. Muito bem, aí a gente responde as principais dúvidas dos nossos ouvintes, agradecer a todo mundo que participou e agradecer em especial ao Dr. Danton Correia, cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, por se disponibilizar a participar com a gente dessa entrevista. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. A gente que agradece.